Oi, gente! Sejam todos bem-vindos a mais um domingo que a gente se encontra para aprender sobre a palavra do Senhor. Estou muito feliz de mais uma vez estar com vocês e eu peço que agora a gente se concentre na palavra de Deus, tá bom? Vocês peguem a Bíblia de vocês que a gente vai já orar e começar mais um domingo, mais um culto infantil. E eu garanto para vocês que Deus tem coisas maravilhosas para nos revelar nesse dia. Vamos orar e falar com Ele? Fechem os olhos e se concentrem agora em Deus, tá? Senhor Deus amado, nós te agradecemos, meu Pai, por mais esse dia que o Senhor nos dá. Te agradecemos, Senhor, porque mais uma vez o Senhor nos permitiu, ó Pai amado, que nós pudéssemos estar juntos em Teu nome, mesmo que seja por vídeo. Peço que o Senhor abençoe a mente de cada criança, ó Deus, nesse dia e o coraçãozinho de cada um deles, para aprender mais a Tua palavra, Senhor. E que eles cresçam, ó Deus amado, em obediência a Ti, meu Pai, Te amando em primeiro lugar. Em nome de Jesus é o que eu te oro e desde já te agradeço. Amém. Amém? Eu espero que todos vocês estejam bem, tá bom? A tia tá morrendo de saudade, como todo domingo. Fico pensando no rostinho de cada um de vocês. Mas em breve nós estaremos juntos, se assim Deus permitir. Enquanto isso não acontece, a gente vai estar conversando sempre por vídeo. Todos os domingos nós vamos estar estudando sobre algo que Deus tem preparado na palavra dele. E tudo que tem aqui, ó, são histórias especiais que a gente aprende muitas aventuras e muitas coisas boas. Os ensinamentos mais sagrados para a nossa vida inteira estão na Bíblia. Por isso que é tão importante a gente aprender todos os domingos mais daquilo que Deus quer nos falar. Domingo passado a gente começou a falar sobre a história de Abrão, vocês lembram? E aí a tia disse que tinha muito mais coisa, muitas aventuras ainda iriam acontecer com Abrão, né? Porque Deus prometeu muitas coisas para ele e ele ia ver aquilo tudo se cumprindo, tá bom? Então hoje nós vamos continuar a história de Abrão, saber até onde, né, vai toda essa aventura. Mas antes disso, nós vamos ler o versículo, tá bom? O versículo que se encontra, ó, lá em Hebreus 11:8. Deixa eu ver se assim fica melhor. Não, assim. Ó, e fala assim, ó: pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu e partiu sem saber aonde ia. Hebreus 11:8. Vamos de novo? Deixa eu ver se assim fica melhor. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, sem saber para onde ia. Hebreus 11:8. Nós começamos essa história domingo passado com esse versículo. E aí, a tia pediu que vocês ficassem lendo esse versículo durante a semana e decorassem, guardassem no coração de vocês. Se vocês ainda não conseguiram decorar, vocês vão ter mais essa semana aí para decorar ele direitinho, para aprender mais sobre a vida de Abraão, tá bom? A história que nós estamos lendo se encontra lá em Gênesis, tá? E hoje nós vamos fazer a continuação da história de Abraão. Abraão, vocês lembram que ele chegou na terra, né? Deus confirmou que ali era a terra prometida. E aí o que foi que Abraão fez? Ele levantou um altar ao Senhor e adorou a Deus, né? Porque ele ficou muito feliz. E aí, durante muito tempo, a Bíblia nos diz que lá, né, durante algum tempo, foi muito bom, correu tudo muito bem. Porém, chegou uma época em que as pessoas estavam começando a passar fome, chegou a fome naquele lugar.
E aí Abrão ficou muito preocupado. E aí ele ficou preocupado com a sua família, com a sua esposa, com os seus animais, com os seus servos, com todo mundo que estava ali. Vocês lembram que foi muita gente que saiu essa viagem, a terra que Deus tinha prometido a Abrão? E aí o que acontece? Ele decidiu então seguir viagem, sair dali e ir atrás de outra terra que eles pudessem conseguir alimentos. E aí eles saíram em viagem. A esposa de Abrão, Sarai, era uma mulher muito linda, ó. Ela era muito bonita. E aí Abrão temeu, né, por ela ser muito bonita. Eles chegaram numa terra chamada Egito e ele ficou temeroso, ele ficou com medo por ela ser muito bonita. Os homens querer tomar ela por esposa, né, o rei de lá do Egito, e aí matar Abrão para poder roubar a mulher dele. Então ele teve uma ideia não muito legal, porque a ideia que ele teve era uma mentira, olha que coisa. E aí ele chamou a Sarai e falou assim, ó, você vai ter que dizer para essas pessoas que você é minha irmã. Assim eles não vão tentar me matar. Só que na cabeça de Abrão, ele pensava que eles iam seguir viagem, iam conseguir os alimentos e pronto, e ninguém ia mexer com Sarai. Só que quando o faraó, o rei do Egito, viu que Sarai era muito linda, né, muito bonita, ele quis tomar ela por esposa e levou ela lá para o palácio, né, pensando que ela não era casada. E Faraó tratou Abrão muito bem. Ele deu para ele muitos presentes, tratou ele muito bem, foi muito legal com Abrão. E aí, o que aconteceu? Abrão ficou muito temeroso, mesmo assim, porque ele disse, eita, levou a Sarai agora, minha esposa. Mesmo Abrão tendo mentido, Deus livrou ele. Porque lembra que a gente estudou domingo passado que Deus tinha muitas promessas, Abrão era escolhido de Deus. E aí Deus pegou e deu um livramento, né? Ele enviou doenças lá para o povo do Egito. E logo o faraó descobriu a mentira de Abrão e ele ficou muito furioso. E aí ele mandou Abrão e Sarai e todo o povo de Abrão embora de lá, porque ele não queria aquele problema para ele, né? Ele disse, poxa, Abraão, você deveria ter me dito que ela era sua esposa, por que você mentiu? Tá vendo como a mentira não é legal? A mentira não nos leva a lugar nenhum que seja bom. E aí, Abraão com certeza ficou aliviado, porque a esposa dele não foi esposa de nenhum outro homem, né? Não foi esposa do rei. E aí ele conseguiu a esposa dele de volta, mas ele deve também ter se sentido muito envergonhado, porque o que ele fez foi muito feio. Afinal, ele mentiu. Isso não é legal, né? Ele mentiu para Deus, Deus que é tão fiel. O nosso Deus, mesmo assim, continuou sendo fiel. Mesmo Abrão tendo desobedecido a ele continuou cuidando de Abrão, dando livramento a Abrão. E aí, Abrão pegou e saiu do Egito e seguiu viagem. E aí, seguiu viagem junto com o seu povo, ó. A palavra de Deus diz que Abrão foi. E aí, em uma certa noite, Abrão conversou com Deus e Deus lhe deu mais uma promessa. Olha que legal. E aí Deus disse assim, ó, Abrão, você tá vendo aí esse monte de estrelas, né? Você vai ter um filho. E essas estrelas aí representam a sua família, que vai ser assim, muito grande, tão grande que não poderá ser contada. E Abrão já era de idade, né? Quando ele recebeu essa promessa de Deus, Abrão já era de idade, mas ele confiou no Senhor. Deus falou, Deus já tinha dado tantas provas, né? De amor, de livramento, cumprido muitas promessas a Abrão. E ele continuou a vida dele com Sarai. E aí, 10 anos se passaram. Abrão já tinha 85 anos e Sarai já tinha 75 anos. E aí eles ficaram pensando assim, até agora nada aconteceu. E agora, né? Por quê? Porque Sarai ainda não tinha engravidado.
Até aquele momento ali não tinha tido filho nenhum. Foi aí que Sarai teve uma ideia. E aí ela disse assim para Abraão: olha, eu já estou de idade, eu acho que eu não vou conseguir ter filho. Até hoje nunca deu certo. Então você vai pegar a minha serva Agar e vai tomar ela como esposa. Assim você vai ter o filho que Deus te prometeu. Mas será se era assim que Deus queria? Será se foi desse jeito que Deus falou para ele? A promessa de Deus, ele falou assim que Abrão e Sarai teriam um filho. Não era Abrão e Agar, Abrão e outra mulher, era Abrão e Sarai. Só que Abrão esqueceu desse detalhe. E aí o que foi que ele fez? Ele aceitou a ideia de Sarai e foi ter como esposa, né, para ter o filho, Agar. E aí Agar engravidou. E ela engravidou de um menino chamado Ismael. Mas Ismael não era o filho da promessa de Deus. Abraão imaginou que fosse, mas Ismael, com o passar do tempo, né, trouxe muitos problemas lá para a casa de Abraão. E aí, para Abraão e para Sarai. E aí, o que foi que aconteceu? Durante 13 anos, né, de Ismael, nada aconteceu da promessa do Senhor, porque ele tinha desobedecido, ele tinha feito aquilo que Deus não mandou. Deus não mandou Abraão pegar Agar como esposa e ter um filho. Então, mais uma vez, Abraão desobedeceu a Deus. E isso não é legal. E aí, 13 anos se passaram, depois, né, de todo esse acontecimento. E aí, Deus falou novamente para Abraão: ó, Sarai vai ter um filho. Abraão, sabe o que Abraão fez? Abraão riu. Porque ele disse assim: mas eu já tenho quase 100 anos. A Sarai já tem quase 90 e até agora nada. Isso aí não vai acontecer, não. Abraão esqueceu de tudo aquilo que Deus tinha feito por ele, né? Ele não confiou em Deus. Mas Deus continuou sendo o quê? Fiel à vida de Abraão. Abraão já tinha um filho, né, que era Ismael, como a gente aprendeu, mas não ficou por isso, porque a promessa do Senhor ela ainda ia se cumprir. E passou um tempinho e o que aconteceu? A palavra de Deus diz que Abraão teve um filho, Isaac. Mas antes disso acontecer, Deus queria que Abraão confiasse nele, né? E aí ele disse assim, ó, o meu nome é El Shaddai. El Shaddai quer dizer Deus Todo-Poderoso. Ele tem o poder sobre tudo. E aí para Abraão confiar mais em Deus, né? E aí Deus pegou Abraão e Sarai e mudou os nomes deles. Vocês lembram que eu disse que os nomes deles iriam mudar? Foi nesse momento que Deus pegou e disse assim, seu nome não vai ser mais Abraão, seu nome vai ser Abraão. Presta atenção, Abraão, que quer dizer o quê? Pai de nações. E o nome de Sarai mudou para Sara, que quer dizer princesa, e ela seria mãe de nações. E essas promessas se cumpriram. Logo depois que foi mudado o nome, que Deus fez um renovo na vida deles, Deus deu Isaac para eles. A promessa foi cumprida. E Deus deu Isaac, né? O filho da promessa de Deus finalmente se cumpriu e houve alegria naquele lugar. E Abraão viu como Deus é fiel mais uma vez. Mesmo às vezes ele desobedecendo, mas ele continuou confiando, às vezes vacilando um pouco, mas sempre ele voltava e se conectava com Deus. E aí todas as coisas começaram a se ajeitar, né? Porque as promessas do Senhor estavam se cumprindo. Tudo aquilo que Deus disse para ele estava acontecendo e isso é maravilhoso. E assim é com a nossa vida também. Hoje em dia não foi só com Abraão. Assim como com Abraão, o Senhor também tem promessas para a nossa vida. Promessas de alegria, de vida eterna. E a vida eterna a gente só encontra como? Entregando a nossa vida para o nosso único e suficiente Salvador, que é Jesus Cristo. E através dessa vida eterna, da salvação que o Senhor nos garante, que Ele nos dá,
né? E a garantia de morada lá no céu, com ela vem muitas coisas maravilhosas, porque a nossa vida, ela tem paz. Mesmo em meio aos problemas, o Senhor nos livra, assim como Ele livrou Abraão de muitos problemas. Ele proveu comida, Ele deu tudo e deu o filho tão sonhado e tão esperado para a vida de Abraão e Sara. Eles, no começo, não souberam esperar. Mas quando eles entenderam aquilo que iria acontecer, o Senhor foi lá e os abençoou. E assim é com a nossa vida também, com a vida da tia, com a vida de cada criança. Lembra que a tia já ensinou para vocês que nós somos especiais. Cada um de nós somos especiais e o Senhor nos dá vida para que nós tenhamos comunhão com Ele quando criança. Lembra que a tia sempre fala para vocês, não é porque vocês são crianças que vocês não podem ter comunhão com Deus. É quando criança que isso deve acontecer e o Senhor ama ter as crianças dele na presença dele. Então as promessas que aconteceu com Abraão e que ainda vai acontecer, porque no próximo domingo nós vamos entender sobre a vida de Isaac, o que foi que aconteceu na vida dele. Assim como o Senhor fez tantas promessas para Abraão, Ele também faz para as nossas vidas. Que nós tenhamos a fé, né? A confiança em Deus. Fé é confiar, mesmo às vezes a gente achando que aquilo ali não vai dar, que é impossível, mas a gente tem que lembrar que o nosso Deus, Ele é o Deus do impossível. Ele é o Deus El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. Todo poder, todo domínio está sobre Ele. E Ele pode fazer muito mais daquilo que nós pensamos, né? Daquilo que nós imaginamos ou daquilo que a gente já viu acontecer, ó. Muita coisa o Senhor ainda tem guardado para a minha vida e, claro, para a sua vida, que é muito especial para Deus, tá bom? Então, anotem aí o que nós aprendemos hoje. Nós aprendemos que quando Deus nos dá uma promessa, no tempo certo Ele cumpre. E que jamais nós devemos mentir achando que estamos fazendo algo bom. A mentira nunca é boa. Nunca a mentira veio para resolver algo. Porque mentira tem perna curta e ela nunca é legal. Sempre é bom a gente viver falando a verdade, agindo com a verdade, porque o nosso Deus, ela é o Deus da verdade, tá bom? E aí o Senhor sempre nos livra, nós aprendemos hoje também, né? Que o Senhor nos livra e que as promessas que Ele nos dá, Ele vai cumprir. A gente tem que somente crer, ter fé e confiar que o Senhor vai trazer, vai fazer conforme a vontade dEle, tá bom? Então, domingo que vem a gente vai aprender muito mais sobre a vida de Abraão. Vamos aprender sobre a vida de Isaac, que é outra aventura muito legal. Acontece algo muito interessante. Deus vai provar, né, a fidelidade de Abraão e tudo. O que será que aconteceu? Eu quero muito saber. Vocês também querem saber? Então, domingo que vem, nós temos mais um compromisso. Nós vamos continuar estudando sobre a vida dos primeiros heróis da fé, né? Que a Bíblia registra, relata, tá bom? Vamos repetir o nosso versículo? Deixa eu colocar aqui para vocês. Fala assim, ó. Lá em Hebreus 11:8 fala assim, ó. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu e partiu sem saber aonde ia. Hebreus 11:8, tá bom? Não vamos nunca esquecer. E vamos aprender muito com Abraão, né? Que pela fé ele não duvidou, né? Deus mandou e ele foi, mesmo sem saber para onde é que ele estava indo, o que esperava por ele, né? Quais eram as aventuras que ele ia viver, e ele simplesmente confiou em Deus. E é só isso que o Senhor quer da gente. Ele quer que a gente confie e creia nele, tá bom? Então agora a tia tem um convite muito especial para vocês.
Nós vamos orar, vamos agradecer a Deus por mais essa oportunidade desse encontro maravilhoso. Eu fico muito feliz quando eu estou aqui falando com vocês. A tia quer mandar um abraço para cada um, mesmo a gente não podendo se abraçar pessoalmente, mas recebam o meu abraço, meu amor. Eu amo cada um de vocês e estou com muita saudade. E o convite que a tia tem para vocês é para você que ainda não fez a sua decisão, né? Que não convidou Jesus para entrar no seu coração, que ainda não reconheceu o Senhor como único e suficiente Salvador. Existe essa necessidade da gente reconhecer, porque a palavra de Deus nos garante que quando a gente confia e entrega a nossa vida a Ele, Ele faz morada no nosso coração, escreve o nosso nome no livro da vida e a partir daí a gente tem a garantia da salvação e a vida eterna, tá bom? Então, se é o seu desejo, fique à vontade, nós vamos orar agora, tá? Fechem os seus olhinhos, se quiser, coloca a mãozinha no coração e fique à vontade na presença do Senhor e repete comigo essa oração, tá bom? Senhor Jesus, eu reconheço que sou pecador e te peço, Senhor, que o Senhor entre no meu coração nesse momento, que o Senhor faça morada e tire tudo aquilo, ó Deus, que não agrada a Ti. Te peço, ó Deus amado, escreve o meu nome no livro da vida. Eu te aceito, Jesus, como meu único e suficiente Salvador. E quero ter a fé que Abraão teve e a confiança em Ti. Em nome de Jesus, amém. Amém? Deus abençoe a vida de vocês. Um beijo, tchau!